Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus, nosso Senhor, te abençoe e te proteja. Queridos, hoje eu quero tratar de um assunto muito importante, o qual é um assunto que nos leva à reflexão para um bom relacionamento com Deus nosso Senhor. E o texto da meditação de hoje está lá em João capítulo 14. E o título desse ensinamento de Jesus é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Bom, quando nós falamos de Jesus Cristo no ponto essencial da salvação, nós precisamos entender que Ele é aquele que te dá que te proporciona a remissão de pecados por meio do sangue expiatório. Ele é aquele que te redime da condenação eterna, e não somente da condenação, mas também do afastamento total de Deus, que é a morte eterna. Esse afastamento e essa condenação veio por causa do pecado original do homem, que lemos lá em Gênesis capítulo 3, a qual Adão e Eva foram tentados. E Jesus Cristo, então, ele nos redime dessa tentação. E quando ele ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele, versículo 6 desse capítulo. Porém, antes disso, ele diz no verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito, vou preparar um lugar. Então, Cristo, desde a hora, desde que ele morreu e ressuscitou, ele está preparando uma morada para nós, seus irmãos, filhos de Deus em Cristo. Amém? E esse lugar que ele está preparando é um lugar especial, um lugar que nós vamos ter com abundância a presença de Deus habitando no meio de nós, assim como o povo de Israel, tabernáculo, a presença de Deus habitava no meio deles através do tabernáculo, assim como a presença de Deus habita em nós hoje em dia por meio do personagem do Santo Espírito, assim Deus habitará conosco no céu. Amém? Agora, o que o texto ele diz a respeito da salvação? Pulando alguns versículos, no 5 ele diz, disse-lhe então Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé, ele fica confuso e ele pergunta, Senhor, para onde tu vais? Porque antes disso, Jesus ele diz, mesmo vós sabeis para onde vão e conheceis o caminho. E também ele fica confuso e Jesus então responde na razão de Tomé dizendo,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai à Pai se não for por mim. Cristo, ele é a personificação de Deus Pai aqui na Terra. Ele é o Alfa e o Ômega, como diz o Apocalipse, o primeiro e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que vive e que foi morto. Amém? Agora, se ele é o caminho, a verdade e a vida, primeiro, todas essas qualidades o seu Pai tem, todos esses atributos Deus Pai tem. Deus, assim como se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e nos deu esses mesmos atributos. Podemos ser verdadeiros, podemos ter vida, podemos somente Ele é o caminho, mas através do caminho podemos ter vida e podemos ser verdadeiros. Então, Cristo, ele nos demonstra como podemos ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida digna. Agora, o texto diz, se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí Jesus, ele diz a Filipe: Filipe, como assim mostra-nos o Pai? O Pai está em mim, eu estou no Pai. E nós somos unos em propósito. E aí quem me vê a mim, vê a Pai, disse Jesus. E como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai. Queridos, nós, enquanto cristãos e enquanto igreja do Senhor, nós precisamos entender que Deus, ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E que a vida de Deus é a vida de Cristo. E que a vida de Cristo pode, na eternidade, ser a nossa vida, mas para ser a nossa vida, a vida de Deus, a vida de Cristo, nós precisamos conhecê-lo, buscar genuinamente ser como ele é. Eu fiz uma live hoje, não sei se eu vou conseguir repostar ela hoje, mas que eu falei sobre o texto da raça, na lei raça entre Paulo e Tiago. Jesus, ele é racioso, amado. E o texto que a gente acabou de ler de João 14 mostra essa raça, porque se nós conhecemos a Cristo, também conhecemos a Deus Pai. E nós temos que ter consciência que Cristo pode e deve ser o nosso espelho. Ele deve ser o nosso espelho, não, desculpa, espelho não. Ele deve ser o nosso exemplo. Nós devemos imitar Cristo, porque ele é o exemplo perfeito. Para terminar, depois eu recomendo que você leia
Gênesis 1, João de 1 a 14, que é a primeira parte desse capítulo, e depois leia as duas outras partes, que é do 15 ao 26 e do 27 ao 31. Esse capítulo inteiro vai te ajudar muito, mas primeiro leia e medite na primeira parte, ok? Só para mim concluir a minha mensagem, eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse, o qual fala do caráter de Jesus Cristo. Apocalipse 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo Espírito e pelos seus anjos enviou, eles notificou a João seu servo, certo? E no 7 e 8 diz assim: eis que venho sobre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que tanto passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, diz o Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui está, presta atenção, Apocalipse 1:8. Aqui está a resposta da pergunta de Filipe, lá de João 14. Aqui está a resposta da pergunta de Filipe. Jesus, ele é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que é de vir. Essa é a representação de Jesus. Então, a quem seguimos? Seguimos a Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é aquele que nos dá a luz, a paz, e tudo que existe vem dele. Então, quando Filipe ele pergunta ao Senhor, mostra-nos o Pai, o Senhor ele diz a Filipe, eu sou. Da mesma forma, quando Moisés na sarça ardente disse, o Senhor diz, eu sou, eu desci para livrar os meus filhos da escravidão do Egito, né? Eu sou. O que era, o que é, o Gênesis, Êxodo capítulo 3 diz, sim, ele diz que ele é o Deus dos hebreus. Ele diz, eu sou o que sou, e meu nome será eternamente ele. Então, ele é o princípio da paz. Que possamos adorar a Cristo. E não somente acreditar nele, mas que possamos conhecê-lo de toda a mente, alma e coração. Que Deus te abençoe. Mãe, fique na paz e que o Senhor possa te abençoar hoje e sempre. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.